Globalization means that we have to re-examine some of our ideas and look at ideas from other countries, from other cultures, and open ourselves to them. And that's not comfortable for the average person. How do we handle those changes? And are we happy with this changing world? First of all, let me explain what globalization is. Nowadays, we have mobile phones, airplanes, telephones, and the internet. It is all connected to each other, so we can communicate all around the world. This means that countries and people can exchange information and goods more quickly. When we look at the timeline from 1940 until the year 2000, we can see that many factors have affected globalization. In this timeline, you can see the main actions that affected the globalization. Since the end of the Second World War, the numbers of people and the quantities of goods that move around the world have increased dramatically. Many governments realized after the war that international cooperation was necessary to prevent another world war. That's why UN, IMF, and the World Bank were founded. But not only political and economic changes affected the globalization. For example, the introduction of the television in the 1950s has had a profound impact on people's daily life. But the invention of information and communication technologies has also influenced a lot of people's life with the introduction of email and chat boxes. As long as the technological facilities are available, personal communication between individuals is possible, regardless of the distance separating them. Although distances in time and space have decreased, the world is not only becoming smaller, new spaces, such as internet, have shaped new dimensions in our life world. The publication of the Limits to Growth, the first World Climate Conference, and the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro symbolize the growing concern about the devastation of the global environment, driven by the processes of globalization. Eu gosto de brincar. De bicho-cola, de pega-pega, de pula-corda. Muita brincadeira fora de casa. Quase não havia brinquedos, os brinquedos a gente improvisava com retalhos, com tocos, com flores, enfim, era uma forma diferente de brincar do que tem as crianças hoje em dia. Então, geralmente eu brincava de atividades assim externas, pular corda, amarelinha, jogar vôlei, essas coisas de antigamente. Até os 7 anos eu gostava de andar de bicicleta, de jogar futebol com os meus amigos, até que chegou nessa idade mencionada que eu ganhei meu PlayStation 1. Depois eu virei uma pessoa mais caseira. Hoje é de televisão. Meu tempo livre não é muito, não tenho muito tempo livre, mas eu arrumo tempo para fazer o que eu gosto. Agora eu vou na praia, leio livros, estudo um pouco. No meu tempo livre eu leio, assisto filme, eu faço meu tema. No meu tempo livre eu fico a maior parte dele em frente ao computador, tanto jogando em redes sociais ou no YouTube. Não sou muito ligada em televisão, em redes sociais. Faço também, mas não é o meu passatempo preferido. A tecnologia começou a ser presente na minha vida com 8 anos, que foi quando eu ganhei meu primeiro celular. Em 1967, posso dizer que tive o primeiro contato com a tecnologia. Eu acho que desde que eu fui para a faculdade. Com um mimeógrafo a álcool. Então, eu acredito que a tecnologia já começou assim, a partir do momento que eu comecei a assistir televisão, escutar música em rádio. Essa tecnologia faz parte da minha vida há mais de 50 anos, dá para dizer. A globalização, ela uniu os povos,
todos os países estão interligados, a tecnologia passa de um lugar para o outro muito rapidamente. Eu sei que quando começou a globalização, os países começaram a se integrar mais, começaram a ter exportação de produtos entre os países, mais comunicação. A globalização é um processo irreversível. Gostando ou não gostando, ela está aí. A globalização é um mundo interligado. O que acontece hoje aqui, a gente sabe no mesmo minuto, em qualquer lugar do planeta. A globalização aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas se distanciam umas das outras. Ao mesmo tempo que ficou muito fácil fazer a volta ao mundo, às vezes é mais difícil conversar com o vizinho. Eu vejo que a globalização, dos lados negativos dela, é que, por exemplo, ela tem feito uma padronização do mundo, assim, né? Antes você tinha vários povos com diferentes culturas e tal. Hoje em dia as coisas já estão indo para uma coisa mais padrão, assim, não existe mais muita disparidade entre um país e outro, assim. As coisas estão muito iguais, assim. Eu acho que ela é positiva em muitos aspectos. É positiva quando a gente tem a notícia na mesma hora. Se eu quero comprar alguma coisa pela internet. Integração econômica, cultural, linguística também. Os pontos positivos é que eu acho que tem melhorado a qualidade de vida das pessoas, as pessoas estão mais informadas, têm mais acesso à cultura, à educação. As pessoas, muitas vezes, elas param de seguir a própria cultura para seguir a de outro país. Isso não é muito bom. Então a globalização nos trouxe benefícios, trouxe algumas facilidades, né, e até uma certa aura de encantamento, mas eu acho que no fundo, o que o ser humano precisa mesmo é de afeto, é de carinho, é de companhia, e isso nem sempre é possível na globalização. Como que eu imagino um mundo sem a globalização? Eu acho que não é possível imaginar mais um mundo sem a globalização. Não tem volta. Para concluir, a questão da globalização é uma questão muito complexa. Ela não pode ser discutida assim em 5 minutos. Ela tem muitas facetas, ela precisa muita reflexão, muito amadurecimento, enfim, muito tempo para que se entenda exatamente que globalizar não é apenas juntar. Globalizar é preservar culturas locais ao mesmo tempo em que se promove a integração, o entendimento e a compreensão entre todos os povos. É isso aí. Based on the interviews, we can see differences and similarities between the generation about using technology. The similar things are that they all use the same types of technology, like computers, cell phones, and TV. The difference, however, is that the older generation can still live easily without those things, while the younger ones can't anymore. Globalization has a lot of positive effects, but can also have some negative ones. In the next examples, we will tell you something about how these effects can have both sides. Nowadays at school, more people get the opportunities to learn other languages. However, knowing a language doesn't mean you know the culture. So this is something you should take into account when visiting the country where they speak the language. The world and its global citizens are learning many things from each other. Everyone is getting more open-minded, less judgmental, and more adaptive to other cultures. But the world is losing their ethnic and cultural differences. Everyone is becoming more homogeneous. This is not the goal of globalization. People should still keep their values, beliefs, and traditions that make them in who they are. Globalization brings people together by communication, but can also keep them further apart due to no human contact in real life, only through the use of the internet. Another positive aspect is to improve the life qualities, for example, better education, being able to find more information, etc.
Still, we have to take in account that this isn't a possibility for everyone. We can see more child slavery and sweet shops in low-wage countries. Due to globalization, they are more focusing on profit than on people. Economy creates opportunities for firms in less industrialized countries that tap into more and larger markets around the world, but this can lead to more competition. Globalization has unified the countries all over the world. They are all connected to each other. It is a never-ending process that is everywhere and can be stopped or reversed. When people of different cultures come together and share what they have, they get to know each other. Then they bring what they have learned, and it enters their own society and culture. It means people are becoming familiar with the culture of other countries, allowing for a greater understanding.